Amigos, dia 13 de maio é o Dia Internacional do Falun Dafa. É uma data que praticantes dessa prática milenar do mundo inteiro celebram, mas não com a alegria que deveria ser celebrado, e sim com um pesar no coração. Meu nome é Gilberto Maia e você está no Esclarecendo a Verdade. O Falun Dafa é uma prática de cultivo de corpo e mente trazida a público em 1992 na China e que tem suas raízes na cultura milenar chinesa. Os princípios que orientam a prática são verdade, benevolência e tolerância. Devido aos seus benefícios à saúde e aos seus princípios morais retos, o Falun Dafa foi se expandindo pela China, sendo passado de boca em boca. E em 1999, para vocês terem uma ideia, menos de 7 anos desde o início da prática, já contava com 100 milhões de praticantes na China e continuava a crescer. Tamanho crescimento dessa prática não pôde ser aceito por quem? Pelo regime comunista chinês. Para o comunismo não importa se algo é bom para o povo, se não se torna algo comunista, então se torna inimigo e passivo de perseguição, se torna um alvo. Em 20 de julho de 1999, o Partido Comunista Chinês iniciou uma perseguição ao Falun Dafa que dura até os dias de hoje e já vitimou centenas de milhares de praticantes de Falun Dafa, e centenas de milhares de outros estão presos em campos de trabalhos forçados. Um dos pontos mais cruéis dessa perseguição é a extração forçada de órgãos humanos desses praticantes para suprir os hospitais chineses de transplante. Por trás das muralhas da China ocorrem horrores que o mundo nem imagina que existam. O Falun Dafa está atualmente presente em mais de 120 países, inclusive no Brasil, porém é até hoje brutalmente perseguido no país que deu origem, a China. E o Partido Comunista Chinês não persegue só o Falun Dafa, persegue também budistas, cristãos, muçulmanos, uigures e outras minorias que são consideradas ameaças ao partido. Para quem não sabe, o Dalai Lama não vive mais no Tibete, ele teve que se refugiar na Índia para sobreviver. O governo chinês vê o Dalai Lama e o budismo tibetano como inimigos. A liberdade religiosa é severamente restringida e controlada no Tibete. Os departamentos de assuntos religiosos do governo chinês controlam e autorizam quem pode estudar nos mosteiros tibetanos. Os monges e as monjas são forçados a assinar uma declaração expressando lealdade ao governo comunista chinês e negando o Dalai Lama. O Partido Comunista Chinês criou comitês de funcionários do governo dentro dos mosteiros budistas para controlar as atividades diárias do mosteiro e realizar uma doutrinação na ideologia comunista. O governo chinês pretende até mesmo dizer onde vai nascer e quem será o próximo Dalai Lama. Falando de cristãos, na China os cristãos precisam seguir sua religião na clandestinidade. Na China existe a Associação Patriótica Católica Chinesa, que é uma organização governamental fundada pelo Partido Comunista Chinês, com o objetivo de controlar as atividades dos católicos e outros cristãos chineses. A Associação Patriótica não reconhece a autoridade do Papa, só para vocês terem uma ideia. É o governo chinês e não o Vaticano que nomeia os bispos, que nomeia os cardeais, que nomeia os pastores, que na realidade são funcionários públicos pagos pelo governo chinês. Nessas igrejas cristãs oficiais, quer dizer, as controladas pelo partido, pelo regime comunista, os padres e pastores têm que divulgar e enaltecer os princípios e as políticas do comunismo chinês. Imaginem o absurdo que é só de pensar em um cristianismo sob o controle e a orientação de um governo comunista, ateísta e materialista. Os cristãos são proibidos de realizarem cultos religiosos em suas casas, sob pena de prisão. Eles não podem falar publicamente da sua fé, eles não podem postar nas redes sociais versículos ou ensinamentos bíblicos, eles não podem levar seus filhos à igreja. Na China, a comercialização de bíblias físicas ou online é proibida e conseguir ter uma bíblia só é possível com autorização do governo chinês ou
clandestinamente, sob pena de prisão. O governo chinês diz até que a Bíblia em chinês terá que ser adaptada para refletir os valores socialistas e, além disso, deverá ser tirado versículos que não se encaixam na ideologia comunista. Há também o fato de as igrejas do governo serem coagidas a trocarem imagens cristãs por imagens do líder comunista Mao Tse-tung. Vocês já devem ter visto isso na internet e em fotos. Elas também são coagidas a cantarem músicas louvando o Partido Comunista Chinês e a removerem as cruzes do topo das igrejas. As igrejas oficiais que não cooperam totalmente com o governo, elas são fechadas ou demolidas, ou até podem se tornar outras coisas, como museus da história do partido. Nessas igrejas há informantes infiltrados que avisam as autoridades sobre as atividades religiosas de cada membro. Os milhões de cristãos chineses que não se submetem à associação patriótica têm que praticar a sua religião na clandestinidade, nas chamadas igrejas subterrâneas. Esses cultos são secretamente realizados e é comum a gente ver na China cristãos sendo perseguidos, presos e Bíblias sendo tomadas e até queimadas. Na China, estima-se que mais de 200 mil pessoas foram presas nos 2 últimos anos por professarem a sua fé cristã. Falando um pouco dos muçulmanos, com os muçulmanos também ocorre algo semelhante. O governo chinês persegue os uigures. É um povo de etnia muçulmana que vive no oeste da China. A principal província dali é Xinjiang, antigo Turquestão, região que pertencia antes ao Cazaquistão. O governo chinês tem detido os uigures. Os motivos alegados para prender os muçulmanos e uigures são prática ilegal de orações, orar em locais não autorizados, vestir véu no rosto, ter barba longa, ter mais filhos do que o permitido pelo partido. Tudo isso é motivo de perseguição. O Partido Comunista Chinês mantém atualmente diversos campos de detenção na região de Xinjiang que servem aos uigures que não aceitam isso. Os muçulmanos só podem seguir a sua fé que se refere à alimentação. Por exemplo, eles não comem carne de porco. Aí tudo bem. No restante, eles devem abandonar totalmente a sua crença, a sua cultura. Os homens são proibidos de usar essa barba comprida, como as mulheres são proibidas de usar burca. Todos não podem fazer orações alguma. Quem resiste é levado para esses campos de reeducação. Falamos sobre esses assuntos não por razões políticas, mas para alertar como o comunismo trata a fé e as religiões das pessoas. Claro, as religiões e os templos na China, controlados pelo governo, são quase todos locais para turistas visitarem e tirarem foto. É isso que o mundo pode esperar do comunismo chinês: opressão à fé religiosa e à perseguição. A história da humanidade mostra que as religiões sempre existiram na China e no mundo todo antes de o comunismo existir. Por isso, se há algo de estranho na China e no mundo, não são as religiões, e sim o comunismo. Por que o comunismo persegue as religiões? A razão é que para que o comunismo chinês possa existir e se manter na China, não podem existir limites morais que freiem os seus planos e suas ações. As pessoas não podem ter princípios morais que as impeçam de se submeter ao mal e ao erro. No comunismo, nada pode estar acima dele, ou seja, não pode haver um Deus e só pode existir uma lei, que é a do Partido Comunista, a qual todos devem seguir cegamente. O Partido Comunista Chinês persegue tudo aquilo que não se encaixa à sua política de governo, não importando se isso possa ser algo bom para a sociedade, para o povo. Ou seja, ele faz das religiões que não aderem ao comunismo um alvo. Doutrinado e mergulhado no ateísmo e materialismo comunista, o povo chinês agora coloca os seus interesses pessoais como propósito e significado da vida humana. O modelo de comunismo chinês, o modelo do progresso chinês baseado na ideologia materialista e ateísta, faz do mundo uma prisão para a alma humana e corrompe os valores espirituais dos quais vêm os valores morais humanos.
O Dia Internacional do Falun Dafa, dia 13 de maio, lembra e adverte a todos que têm alguma crença espiritual sobre os perigos de um mundo globalizado e de viés comunista ou socialista, em que o ser humano será reduzido à condição de gado e o indivíduo visto apenas como uma peça ou uma vida sem alma dentro de um sistema social coletivo. Amigo. Desejo aos amigos praticantes de Falun Dafa do Brasil e a todos que professam uma fé firme e reta, um mundo cheio de verdade, bondade e tolerância, de amor ao próximo, de perdão e compaixão, um mundo onde as pessoas tenham direito à liberdade religiosa, bem como um mundo onde possam ter pessoas muito melhores do que o comunismo chinês permite existir. É o que tínhamos a falar hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima matéria. Obrigado.